Boa noite, iremos começar mais um programa Café com Sistêmica. E hoje nós estamos com os convidados Camila de Rosário, Lindinéia Cerqueira, Elisângela Cerqueira, Tiffany Santos e Alice Mota. São alunos da FARESE, da Faculdade da Região Cisaleira. Estão cursando o 7º semestre de Psicologia e nosso assunto hoje vai ser desenvolvimentos recentes em terapia familiar. Café com Sistêmica. Sabe-se que recentemente a terapia familiar tem visto o desenvolvimento como incorporação de técnicas e abordagens construcionistas, um aprofundamento na teoria sistêmica e a busca por integrar a perspectiva individual com a familiar, tendo como principal foco abordar a comunicação de forma que os membros da família trabalhem coletivamente na resolução dos seus conflitos. Boa noite. Vamos falar agora com Lindinéia Cerqueira. De acordo com as mudanças dos diferentes tipos de famílias que compõem atualmente a sociedade, cite como são formadas algumas dessas famílias. Boa noite, meninas, colegas, boa noite, Jane. É um prazer estar aqui nessa noite, participando dessa roda de conversa, desse café sistêmico. Não poderíamos falar de sistêmica sem falar de família. E como você me perguntou anteriormente, existem sim vários tipos de famílias. Existe a família nuclear, que é tida a família padrão, que até 1930, antes da Revolução Francesa, era a família tradicional, não apenas do Brasil, mas de todo o mundo, que é composta por pai, mães e filhos. Os pais eram aquele que provê o lar, O pai é aquela autoridade, a mãe era aquela que ficava em casa para educar as crianças e cuidar do lar. Mas isso foi mudando, quando as mulheres, depois da Revolução, elas tentaram garantir os seus direitos. E elas falaram, não, agora também eu posso trabalhar. E se eu posso trabalhar, o homem também tem que ter deveres. A obrigação de cuidar da casa, dos filhos, de educar, não é só dele. Até porque com o meu salário eu vou poder prover algo durante, nesse período também da casa. Então, durante ainda a Revolução Francesa, surgiu, o número de divórcios aumentou bastante. O machismo estrutural fez com que as famílias elas fossem se desfazendo. O homem ele não admitia não ser mais apenas provedor, ele não admitia também ter que cuidar da casa, dos filhos, e aí ele começou a se distanciar. E a mulher, por trabalhar, por ter todo aquele, ter conquistado seu espaço, ela começou a não querer ser mais apenas a dona do lar. Então começaram a surgir as famílias monoparentais. O que são as famílias monoparentais? São as famílias de pais e filhos, ou de forma mais conhecida, família de mãe solo, onde a mulher, além de trabalhar, ela também sustenta a sua casa. Ela também provê, ela precisa ser pai e mãe. Hoje, principalmente aqui no Brasil, já tem muitas famílias também constituídas de pais e filhos, mães solos, pais solos. Existem também as famílias reconstruídas, que são aquele modelo de família onde um casal se separa, tem filho, outro casal se separa, tem filho, os cônjuges se unem e aquelas crianças elas vão viver ou parcialmente com aqueles pais ou de forma, por exemplo, mora com o pai, vai passar guarda dividida ou guarda definitiva. Eles moram com os pais e vão passar finais de semana na casa das mães ou moram com as mães e vão passar
que é a famosa o padrasto e a madrasta, né? E aí ela forma uma família reconstruída, que muitas vezes o homem já tem um filho, a mulher já tem um filho de um outro relacionamento e eles convivem junto naquele lar. Temos também a família homoparental, que ganhou grande relevância depois de 2011, 2013, que foi o período onde foi liberado a comunhão gay, né? Tanto a questão lésbica quanto a questão gay mesmo, que os homens homossexuais eles puderam adotar filhos. E assim, é muito recente que assim, principalmente os homens, por eles não poderem gerar, por eles não poderem parir, eles adotam muito a tese de barriga de aluguel, né? Eles adotam muito a questão de crianças que outras famílias tidas normais não querem, como aquelas crianças com deficiência. E essas crianças elas crescem em um lar harmônico, né? Tendo 2 papais ou 2 mamães. Temos também hoje as famílias extensas, que são aquelas famílias onde mora mais de uma pessoa do convívio familiar. São aquelas famílias que moram com pai, mãe, avô, tio, ou não moram com pai, mãe, e a mulher, na maioria das partes, depois da separação, ela tende a voltar para a casa dos seus pais. Ela é uma mãe solo, porém, ela convive com outras pessoas que ali já estão, né? Então, essa é a constituída família extensa. Temos a família adotiva, que é aqueles casais que não conseguem ter filho por concepções próprias e acabam adotando crianças de uma outra forma, de orfanato, ou de qualquer outra forma legal e passa a conviver com as famílias. E recentemente, uma modalidade de família que está chamando muita atenção é a família multiespécies. O que é isso, a família multiespécies? A família compete. O homem e a mulher, ele decide não ter uma criança e adota um pet. Porém, esse pet, ele não é apenas tido como um animal de estimação, ele é tido como um filho, né? Um suposto filho. Então, ele sai para passear, ele tem uma dedicação total a esse animalzinho. Já te interrompendo, inclusive, acho que a maioria da gente, inclusive mim, estou adapta a essa família do pet. Vamos falar agora com Camila do Rosário. Boa noite, Camila. Como a terapia familiar evoluiu durante as décadas em meio a tantas mudanças sociais e culturais? Então, como a nossa colega Lucinéia falou, né, sobre o modelo da família nuclear, inicialmente a terapia familiar ela era mais voltada, mais centrada nesse modelo de família. E eles geralmente tinham uma abordagem mais direta, o que dava aquela impressão de diagnóstico e resolução, onde muitas vezes as famílias elas iam lá mais com essa intenção de identificar os problemas ali da família e resolver. Como se, eu estou com esse problema, eu quero resolver esses problemas e acabar esquecendo de todo o contexto, né? Porque a terapia não se resume apenas a essa resolução de problemas direta. E aí foi avançando bastante nessa época também, eles não consideravam muito essas questões de cultura, de gênero, de raça, dos marginalizados. E com o tempo foi evoluindo nesses quesitos também. Teve também uma época onde houve a crítica das feministas, onde elas começaram a criticar esse modelo de terapia familiar, criticavam também essa questão de não falar sobre o gênero, sobre esse papel da família, como ela falou, que os pais eram provedores e tudo mais, então elas criticavam também
na atualidade agora, onde já também se discute muito, já acolhe bastante várias situações, não só as famílias tidas como tradicionais, mas todos esses modelos de família que a colega falou, e também as famílias do LGBTQIA+. Então é uma grande evolução, porque no início não atendia todas essas demandas e agora já atende todas essas demandas. Então é uma evolução muito grande. Sim, muito interessante. Agora vou passar a oportunidade para a nossa convidada, Elisângela Cerqueira. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente. Bom, Elisângela, onde as abordagens podem ser aplicadas? Boa noite, então. Ela pode ser aplicada em vários contextos, tanto familiar, escolar e até no trabalho. Ela pode ser aplicada. Por exemplo, a narrativa. A abordagem narrativa, ela pode ser aplicada no contexto tanto no trabalho como individual ou grupal. Vou dar um exemplo, por exemplo, individual, onde o sujeito, ele vai trabalhar o seu conjunto do meio onde ele está inserido e como ele se vê perante a isso. Onde, por exemplo, ele vai mudar o foco dele e trazer para si a parte boa, olhar só a parte boa, as partes positivas do seu meio. E trabalhar, por exemplo, no contexto familiar. Se eu estou inserido num ambiente onde o ambiente está me desmotivando, eu vou procurar sentar com ele e avaliar a parte negativa e a parte positiva e tentar auxiliar ele a buscar sempre a parte positiva disso, nesse contexto. E essas abordagens, elas estão interligadas? Então, porque, assim, vamos dizer um exemplo. A pessoa está no meio onde ele não vê a parte boa da sua vida. Por exemplo, aí eu vou, como psicóloga, sentar com ele, conversar, olhar a narrativa que ele traz para mim sobre a vida dele. Pode ser particular, familiar, do trabalho, que a gente vai trabalhar como conjunto todo, como sistema mesmo. Porque o sujeito não existe sem um sistema. Ele está no meio inserido. Sempre vai estar no meio inserido. Não dá para vincular ele do sistema. Então a gente vai trabalhar o conjunto sempre. E avaliar a narrativa que ele me traz, as demandas sempre que ele me traz. Vamos passar a oportunidade para a Tiffany Santos. Boa noite. Boa noite. Tiffany, conte pra gente qual o objetivo dela e os tipos de público que a TFS. Boa noite. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre a terapia focada na solução. Ela é uma terapia breve que surgiu a partir do campo da terapia familiar no ano de 1980. Shazer e Beger, espero que eu esteja falando correto, que são os criadores, eles notaram que as terapias, elas focam muito no problema, no sintoma negativo. Então eles decidiram criar uma terapia que focasse na solução. E daí surgiu a terapia focada na solução, que ela parte da premissa de que para compreender e solucionar um problema, não é necessário focar no problema exatamente e sim na solução dele. Essa terapia, ela não mergulha na infância do indivíduo e não busca saber como o passado influenciou o seu presente. Ela foca no presente e como os problemas atuais irá modificar a vida do sujeito no futuro. Conte pra gente
qual o objetivo dela e os tipos de público que a TFS pode atender. Então, o objetivo dela, como dito anteriormente, era para focar na solução, além de minimizar o tempo das sessões e do sofrimento do indivíduo, visto que os seus criadores eles queriam uma terapia que tivesse um resultado um pouco mais rápido. E aí a TFS ela abarca tanto de forma individual como casal e famílias. Cabe salientar que essa terapia ela não é recomendada para problemas mentais extremos, tal qual a esquizofrenia e o transtorno depressivo maior. Vamos passar a oportunidade para a Alice Mota. Boa noite. Boa noite. Alice, como a reunificação familiar, que envolve tanto a retomada da convivência física quanto a restauração dos vínculos afetivos, pode ser compreendida no contexto de crianças e adolescentes em acolhimento institucional? Então, a reunificação familiar ela é compreendida não só apenas pela retomada da convivência física entre as crianças e adolescentes, sobre os cuidados institucionais e também as suas famílias de origem, mas também como um processo de restauração dos vínculos afetivos e emocionais. E assim, ela trata de um processo planejado de reaproximação realizado por meio de suporte e também serviços oferecidos para as crianças, adolescentes e para suas famílias. E assim, essa temática da reunificação familiar de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional tem ganhado uma grande relevância crescente em contexto de discussão técnica e acadêmica. Elas estão sendo promovidas voltadas em questão da proteção e da promoção em direitos da juventude e também da infância. E ela ocorre com uma avaliação da situação da criança ou adolescente e também da família e um planejamento, um suporte à família para ver como está os sentimentos delas e também das crianças ou adolescentes e também um fortalecimento de vínculos afetivos. Bom, agora já finalizamos o nosso Café com Sistêmica de hoje. Agradeço a todos os convidados. Foi um assunto muito interessante, muito prazeroso, muito interessante, prazeroso e apresentou muito o nosso aprendizado. E até a próxima, e gratidão a todos. Boa noite. Boa noite.